Tropicast Canal Aberto, estamos por aqui com mais uma roda de conversa, mais um bate-papo, mais uma convidada por aqui e uma conversa, claro, que a gente vai ter sempre com uma pauta especial. Mais um sábado, né, com o nosso projeto, o Tropicast, e hoje aqui nós estamos recebendo uma convidada mais do que especial, a diretora administrativa Auriane Inhon, ela que é, inclusive, são carlense aqui e vai falar um pouquinho sobre esta empresa, ou seja, a Algoche Menswear, que inclusive está conosco por aqui. E a gente, nesse Tropicast, vai ter um bate-papo falando um pouquinho sobre tudo com ela. Primeiramente, deixa eu cumprimentá-la, agradecer a vinda, aceitar o nosso convite e de vir conversar com a Tropical FM. Seja bem-vinda. Boa tarde, ou bom dia, né? O programa atinge aí, a Tropical é uma rádio importante aqui para nós, faz um trabalho bastante bacana de disseminação de informações relevantes para a comunidade. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a gente trocando ideias, gerando um pouquinho mais de informação, de conhecimento. Nós temos uma abrangência bastante grande como indústria aqui no oeste do estado, mas nem sempre as pessoas conhecem as dinâmicas, né, de funcionamento da empresa. Então, eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo. Legal. Só para falar um pouquinho da empresa também, que a gente vai começar estipulando um pouquinho da história aqui dela também. Na parceria sempre por aqui, agradecimentos ao Dr. Jonathan Caum, cirurgião oncológico com atendimento à clínica em Chapecó, mas também aqui em São Carlos, nosso parceiro por aqui, no nosso Tropicast Canal Aberto por aqui. A Algoche hoje. Temos a matriz e temos as filiais. Como é que está isso? Como é que está esse mapa? Só para começar e a partir daí a gente desenvolver toda a projeção e a expansão também da marca. Muito bem. Bom, um fato importante é que agora, na virada do mês de junho, nós estamos fazendo 35 anos de fundação aqui no município de São Carlos. Então, são mais de 3 décadas de uma jornada de muito trabalho, de muito empenho, de muita visão estratégica e, naturalmente, de uma cobertura maior do mercado nacional. A Algoche permanece trabalhando com o segmento de moda masculina, no adulto e no infanto-juvenil, e hoje nós temos diretamente trabalhando conosco mais de 2.000 colaboradores. Embora a maior abrangência das unidades esteja em São Carlos, nós temos unidades Fabris em 10 municípios do oeste catarinense. Aqui no município de São Carlos, a gente tem o centro de abastecimento, que é onde o processo todo começa, né? Logística ali. Temos desde a pesquisa e desenvolvimento do produto, a matriz, a gestão geral da empresa. E dentro da área operacional, nós iniciamos com todo o armazenamento das nossas matérias-primas e o preparo de lotes para as costuras. Em outros municípios, mantemos unidades de costura e uma unidade de lavanderia em Guatambu. E temos também, Elvis, uma série de outras empresas de costura que prestam serviço para nós, porque graças a Deus a gente tem uma venda superior à nossa capacidade de produção diretamente. Então, se a gente consolidar os nossos prestadores de serviços de costura, nós temos aí mais umas 2.000 pessoas fazendo os produtos para a gente entregar ao mercado nacional. Ou seja, essa é a Algoche, né? 10 municípios aqui do oeste catarinense já presente, né? Já presentes com unidades Fabris. Logística. Já falando sobre expansão, Auriane, mais algum município em vista aí, nesse sentido, desta questão estratégica, expansão? Então, antes de falar um pouquinho dos planos de expansão, é importante falar um pouco de mercado consumidor, né? Então, a gente hoje está presente em todo o Brasil, em todos os estados. Estamos com uma carteira de clientes multimarcas de aproximadamente 15.000 pontos de venda. Então, isso já é um desafio para a gestão, administrar todos esses clientes, levar produtos competitivos, produtos atualizados. Então, esse é o desafio do negócio. Nós temos um desafio muito grande, que é gerenciar a cadeia de abastecimento. Nesses 35 anos, houve muita mudança nessa cadeia de abastecimento. Nós tínhamos muitas tecelagens centenárias e consolidadas no Brasil, e nem todas resistiram às mudanças macroeconômicas do nosso país.
Então, a gente tem um grande desafio em relação à cadeia de abastecimento, de tecidos, malhas, aviamentos, tudo isso. A gente ainda mantém a sede em São Carlos porque a gente aprendeu a trabalhar com os municípios pequenos, a gerar valor para a comunidade, mas a gente tem esse desafio de manter o abastecimento contínuo e principalmente competitivo, né? Talvez seja aí o grande jogada ainda. E nós estamos, assim, num cenário macroeconômico diferente. Certo. As pessoas, as famílias, elas dividem a sua renda com vários outros interesses para além da roupa. Certo. Embora a roupa seja importante, ela não é a única coisa importante na família. Então, tem as necessidades básicas. A gente diz que disputa a renda discricionária da família. Depois do essencial, que é alimentação, moradia e transporte, existem outros interesses. Mas hoje a gente disputa essa renda com tecnologia, conexão, estudo, lazer, alimentação fora de casa e a roupa. Então, são muitas outras coisas que hoje a gente tem que competir. Por isso que a gente não pode dormir no ponto, como se fala no popular, né? A gente precisa estar sempre atento às mudanças do consumidor, às suas novas necessidades, a forma de consumo, a forma de uso. E eu procuro oferecer essa solução no aspecto tanto de mix de produtos quanto de acessibilidade. E a acessibilidade, ela tem dois vieses, né? Ela tem a acessibilidade através da disponibilidade para consumo, por isso quanto mais pontos de venda a gente estiver, melhor, e também a possibilidade de pagamento. Então, como nós temos um posicionamento estratégico de excelência operacional, a gente procura cuidar muito dos custos de produção, dos custos de matéria-prima. A gente é austero com os recursos da empresa. Entretanto, na outra linha, o que é preciso para a gente ser competitivo? Continuar investindo em tecnologia, em automação industrial, em sistemas de informação para ter informação relevante para tomada de decisão. Então, o investimento não para. Quando a gente fala em expansão, para responder a sua pergunta, a expansão não é apenas no aspecto físico. É verdade que quanto mais milhões de peças a gente faz, a gente precisa de mais espaço físico, a gente precisa de mais unidades de trabalho, mas a gente precisa investir em maquinário mais moderno, maquinário com maior nível de precisão, que assegure mais a qualidade, que assegure a competitividade e a capacidade aumentada de produção. Então, quando a gente fala em expansão, tem expansão em unidades, tem expansão em tecnologia, tem expansão em sistemas de informação. Temos que fazer diferente o que a gente fazia há décadas atrás, porque se a gente ficasse fazendo daquele jeito, a empresa não sobrevive, o negócio não sobrevive. Certo. O consumidor está muito diferente. O acesso à informação, o acesso ao produto, a concorrência, é tudo muito dinâmico. Exato. Nós não paramos e a concorrência também não. Mas isso tudo explica, Oriane, o porquê que a Algoche está aí e ainda em crescimento. Né? Porque houve nessas fases citadas por você em relação a muitos não sobreviveram a essas mudanças no mercado, mas a Algoche tem se fortalecido, então tem feito até mais do que isso nesse sentido, na prospecção, né? Então, nesse sentido, tem reforçado a própria progressão, né? Acompanhando o próprio mercado. E a propósito da questão da expansão, tem uma coisa muito importante na gestão da empresa, que é aumentar o nível da competência das pessoas que na empresa trabalham. Envolvidas ali, né? Então, se o contexto muda, se o consumidor muda, se o lojista muda, nós temos que mudar junto, aumentando a nossa competência para inovações, para novas tecnologias, para um melhor atendimento ao cliente. Então, um dos grandes investimentos que a gente segue fazendo é no desenvolvimento de uma liderança diferenciada e no desenvolvimento de competências técnicas, de gestão, operacionais. Ou seja, o desenvolvimento humano faz parte da nossa estratégia, né? O desenvolvimento das pessoas,
a qualificação continuada das pessoas, porque senão a gente não consegue acompanhar a velocidade da mudança global, a velocidade da mudança do Brasil, né? E junto com essa mudança vem desafios macroeconômicos, Também. né? Vem desafios de poder de consumo. Então, assim, a gente tem que estar muito sensível e atento a tudo isso. Preparado, né, com essas mudanças. No final tem uma pergunta, inclusive, nesse sentido para fazer. Talvez a resposta já chegou, mas depois eu vou fazer no finalzinho. Mas antes de abordar nesse quesito, nós temos também o mercado, a economia, o mundo, né, a questão econômica, a venda, a exportação. Como é que tem se comportado a Algosh? Porque a gente, como consumidor, como um simples contribuinte, a gente vê todas essas notícias aí, noticiamos aqui também, um mercado bastante volátil economicamente. Isso o que mexe aqui para a Algosh, no caso, na empresa São Carlense, em toda a sua cadeia? Bom, todo o contexto ele tem o desafio e tem as vantagens, né? Então, o que acontece no momento atual? Naturalmente, nos anos recentes, a gente passou por um susto chamado pandemia, Exato. poucos anos atrás. Mas o que trouxe de oportunidade um acontecimento global desta envergadura? A gente repensar as cadeias globais de abastecimento. Então, o que a gente avalia, e de modo geral, os países de um modo geral? Trazer para perto da sua indústria a cadeia de abastecimento. Okay. É o que a gente chama de nearshoring, né? Por isso, hoje se repensa o abastecimento mundial que a Ásia faz, esse movimento das tarifas que o novo presidente dos Estados Unidos está fazendo. No caso do Brasil, nós temos um ambiente macroeconômico bastante desafiador, porque nós temos níveis de inflações elevados, uma taxa de juros extremamente elevada, um nível de endividamento das pessoas físicas e jurídicas que traz um desafio para o varejo, traz um desafio para o poder de compra. Em contrapartida, nós estamos num estado diferenciado. Também. O estado de Santa Catarina é um estado bastante industrializado e com uma indústria diversa. Então, é um estado com o menor índice de desemprego do país, e a região oeste tem baixíssimo desemprego. Nós temos praticamente plena empregabilidade. Isso traz um desafio para a gestão também, né? É uma segurança a mais também, né? De quem está gerindo ali, né? E isso dá para Santa Catarina níveis de desenvolvimento acima da média Brasil. Exato. Mas, de modo geral, a empresa também fica exposta ao câmbio. Tem uma commodity que a gente acompanha, que é o algodão, e o algodão é vendido em bolsa de commodities fora do Brasil. Exato. Então, é essa visão global que a gente tem que manter o acompanhamento. Cada decisão ali, então, é uma decisão bastante importante no caso. Inclusive por causa dos volumes. Exato. Hoje os nossos volumes são muito grandes de compras, são muito grandes de produção. Hoje nós fazemos na faixa de 80 mil peças dia, então imagina que a gente tem que trazer matéria-prima para isso, preparar os lotes, enviar para as costuras, receber de volta e faturar isso ao cliente. Então, são desafios que a gente acaba tendo que enfrentar pelo próprio tamanho. E a gente tem que aprender a ser de um tamanho grande, né? O que a gente sabia há 30 anos atrás não é a verdade que nós precisamos saber hoje. Um desafio a cada dia, né, minha gente? Estamos ouvindo aqui a Auriane, diretora administrativa aqui da Algosh, conversando conosco, falando um pouquinho sobre a empresa, essa empresa São Carlense aqui, dissipada, como ela disse, em 10 municípios aqui, mas muito mais do que isso, né? Nós temos aí representação em todo o nosso país e com números consideráveis. 80 mil peças mês. Dia é o que sai daqui, minha gente. Com marca São Carlos, Algosh aqui, com a moda masculina também. Aliás, nessa questão de modas, mudando rapidinho aqui, Auriane, as coleções, né? Também é algo que tem que acompanhar, né? Isso também anda, né? A cada dia, a cada momento, temos aí novidades nesse sentido também, então, né? Majoritariamente a gente trabalha com o conceito de inverno e verão. Os invernos têm sido mais suaves nos anos recentes, mas existem alguns produtos mais típicos de frio, como uma jaqueta, um tricô,
tradicional. E existem aqueles produtos que a gente vende o ano inteiro, como camiseta, polo, uma bermuda, né? O que acontece com as coleções é que, de modo geral, as pessoas estão buscando elegância com conforto. Olha aí. Então, a gente precisa trazer para o produto matérias-primas versáteis, matérias-primas confortáveis, sem perder o design, sem perder a atualização do produto e adequar as modelagens. Porque a gente tem que atender vários estilos de pessoas e várias formas de uso. Então, a gente tem que fazer uma roupa para ir trabalhar, uma roupa para ficar em casa mais à vontade, uma roupa para ir para seus momentos de lazer. E a gente hoje tem um vestuário completo, né? Nós iniciamos há 35 anos atrás somente com camisaria, mas hoje nós temos mais de 20 grupos de produtos no nosso mix. O mix ele é bastante extenso, bem grande, né? É que a gente lembra da camisa, né? A gente lembra, falou, gosta de camisa, mas normalmente tem outros produtos. Quantos mix? 30 e... Mais de 20 grupos de produtos, né? Porque o que acontece? Tem a camisaria, tem toda a malharia através das camisetas polo, das básicas lisas, das básicas estampadas. Temos calça jeans, calça de sarja. O moletom é uma matéria-prima que entrou para trazer conforto, mas hoje ele é moda. Então a gente tem uma bermuda de moletom, antigamente você tinha a calça de moletom. Tem as jaquetas leves para um friozinho como o de hoje, que é um frio suave, de meio-dia já esquenta. Entramos fortemente na linha de calçados, chinelos, underwear, beachwear. Essa já é mais recente, né, Eliane? Já é uma linha... Mas já tem um tempo, né? Então, a proposta de valor é um vestuário completo, é entregar uma solução de moda masculina. E aí, claro, a gente trabalha também com infanto-juvenil. Também. Para poder atender uma necessidade do segmento masculino, né? E a gente vai aprendendo essas novas necessidades e adequando o mix de produtos a cada coleção. Claro que a coleção de verão é uma coleção mais universal, né? Porque daí ela atende todas as regiões do país. E a coleção de inverno tem um foco um pouquinho mais nas regiões que fazem mais frio, como Sul e Sudeste. Sul e Sudeste, que é as temperaturas mais amenas, como é o caso nessa semana aqui, em relação a este friozinho mais voltado ao outono, né? Mas aqui as coleções verão e também inverno da Algoche. A parceria sempre por aqui. Aqui nós estamos ouvindo hoje a diretora administrativa da Algoche, aqui mesmo de São Carlos, presente em toda a nossa grande região. Oferecimento por aqui sempre para o Dr. Jonathan Caon, cirurgião oncológico, tem sua clínica aqui em São Carlos, também uma sua clínica em Chapecó. A opção aí do paciente para ter o atendimento aí com o médico oncologista, doutor oncológico Jonathan Caon, aqui mesmo de São Carlos, mas com atendimento aí em Chapecó. O Tropcast Canal Aberto, recebendo aqui a nossa convidada, Algoche Mensuera, pauta principal por aqui. Por que trabalhar na Algoche, hein? Ponto para mim essa questão, hein? Tem muitas coisas lá. Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente compartilhar com os ouvintes, né? A empresa sempre foi muito fundamentada em valores de confiabilidade, de credibilidade. A gente procura manter uma relação de confiança com todas as nossas partes interessadas. Então, nós precisamos confiar no cliente e o cliente precisa confiar na gente. Nós temos uma rede de fornecedores muito grande, incluindo os próprios representantes comerciais. Temos que ter essa relação de parceria e confiança. Nós temos que disseminar toda a parte cultural, que é o motor de relacionamento desta empresa. Passamos momentos difíceis nessa empresa. Não há uma empresa que não tenha passado por períodos difíceis, inclusive financeiros, e isso não foi diferente conosco. Mas esta relação de confiança é que traz credibilidade no mercado consumidor, no mercado de lojistas, com os fornecedores, com os colaboradores. Então, a gente tem uma carta de valores muito relevante, com a qual a gente embasa nossas decisões, as nossas relações internas e externas. A gente ser uma empresa absolutamente legal. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas não é cumprido por todas as empresas neste país. Então, assim, a gente deita com a cabeça tranquila no travesseiro, no sentido de que faz a coisa certa, né? Que faz a coisa legal. E eu acho que isso é que traz a longevidade para o negócio. Além, obviamente, da visão estratégica, porque como eu já mencionei,
A gente precisa se atualizar. A gente precisa ter flexibilidade para a mudança. A gente não pode parar de investir, porque senão você não consegue dar conta do contexto externo. Então, tem um ambiente de confiança muito grande, tem essa carta de valores, a gente faz questão de trabalhar com as pessoas nesse sentido. A gente procura oferecer oportunidade de carreira para as pessoas. De modo geral, uma das nossas missões é a gente gerar valor para todas as partes envolvidas e oportunidade e reconhecimento. Então, obviamente que o presidente, fundador, investidor tem interesse que o negócio fique saudável, mas não é somente esta parte. Nós temos uma cadeia de fornecedores que querem aumentar o volume de negócios. Nós temos um consumidor que acredita na nossa proposta de valor. Nós temos um lojista com o qual a gente se preocupa e nós temos que fazer o nosso produto girar e também dar resultado para ele, né? Nós temos os nossos colaboradores, a nossa liderança. Então, a gente tem na nossa cultura essa preocupação de gerar valor para todos os envolvidos. De gerar oportunidade de crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Por isso que a gente fala assim, é claro que a gente que está a vida inteira na empresa é suspeito para falar, mas aqui é um excelente lugar para trabalhar. Justamente pela oportunidade de desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, Elvis, o nosso programa de jovens aprendizes. Também. Então a gente acolhe esses jovens no seu primeiro emprego, tem um desenvolvimento técnico, não há dúvida disso, tem competências operacionais para desenvolver, mas tem o desenvolvimento como pessoa. Então a gente contribui na formação da pessoa, não somente do profissional. Introduzir no mercado de trabalho, acolhê-los em suas inseguranças iniciais, ajudar a dar essa autoconfiança. Hoje nós temos, assim, eu fico feliz em contar isso, nós temos alguns jovens aprendizes que começaram conosco há 6, 7 anos atrás, que já estão em cargos de liderança. Então, assim, tem uma trajetória de crescimento profissional. Nós temos um programa de inclusão dos portadores de deficiência. Trabalhamos com isso em todos os municípios. Então, você tem que trabalhar um ambiente de recepção, um ambiente de adaptação, de acolhimento, por causa de eventuais limitações. Então, o nosso programa de PCDs, que a gente fala, é muito trabalhado com as lideranças, com os próprios colegas, com as equipes. Nós temos também muitas oportunidades de crescimento dentro da própria empresa. Carreira técnica e carreira de gestão. Então, grande parte da nossa liderança fez carreira dentro da empresa, até o nível gerencial, né? Então, a gente é muito atento às pessoas que estão conosco, né? Esse do programa Jovem Aprendiz tem uma idade mínima, né, Auriane? A legislação fala dos 14 aos 24 anos. A nossa turma entra com 15 anos. A partir de 14 já é possível. Aí depende da realidade de cada município, né? Certo. Porque como a gente tem unidade em muitos municípios, a gente tem que adequar a formação das turmas em cada município. Mas é desenvolvido em todas essas cidades, né? Em todas as cidades. E nós temos um parceiro de educação que é o Senai, né? Que nos ajuda a fazer as capacitações. Interessante. Ontem, inclusive nessa semana, a gente teve contato com a gestão municipal de Alpestre, no Rio Grande do Sul. Sim. Que a gente sabe que, inclusive, citado pelo próprio gestor, o prefeito daquele município, que tem colaboradores da Algoche vindo de lá, por exemplo. E foi levantada essa questão também em relação, quando eu mencionei no início a expansão física, então falando, a logística da Algoche se implantar também em município do Rio Grande do Sul, por exemplo, há um estudo nesse sentido? Ou, logicamente, que existem as diferenças estados em termos até com a própria economia ou a própria tarifação, no caso, nesse sentido? Tem alguma coisa, ou foi estudado nesse sentido, Oriano? Aqui é uma pergunta bem
verde, né? Claro, a gente nunca fecha as portas para possibilidade nenhuma, né? Hoje, pelo tamanho da empresa, nós temos avaliado a partir de que tamanho vale a gente colocar todo o esforço logístico e de gestão numa unidade muito pequena. Nós temos algumas unidades pequenas, mas a gente tem um esforço bastante grande para manter o resultado. Nós temos essa parceria pública também com o município de Alpestre. Tem um ônibus que chega de lá todos os dias com os nossos colaboradores aqui para São Carlos. E, aliás, eu acho que isso é importante mencionar, a nossa gratidão ao poder público de todos os municípios onde nós estamos. Porque sempre tivemos muito apoio, sempre tivemos as parcerias públicas. E como a gente fala, a nossa permanência na cidade ultrapassa qualquer gestor. Então, um gestor pode ficar 4 até 8 anos no município. Exato. Nós estamos há 35 no município, alguns há 10, alguns há 12. Exato. Então, a nossa parceria pública, ela é sempre até mais longeva do que a presença de um gestor. É por isso que a gente é bastante neutro nesse aspecto político também. Então, a gente não fecha as portas para avaliar outros municípios. Mas é claro que, à medida que a empresa amadurece, os critérios de avaliação, eles também vão se aprimorando, né? E nós temos, a exemplo de Alpestre, temos também Iraí. Nós temos uma unidade importante em Palmitos. Inclusive, e temos trabalhadores de Iraí que vêm até Palmitos. Então, Alpestre vem para São Carlos, Iraí vem para Palmitos. E assim a gente vai se ajustando, porque às vezes tem uma característica importante também, que a nossa equipe, ela é formada principalmente por mulheres. Mais de 60% do nosso quadro são de mulheres. E a mulher, ela tem necessariamente uma participação importante na família. A nossa região, por ser uma região agroindustrial, tem uma empregabilidade bastante grande para homens. E às vezes o gestor público tem uma preocupação de trazer exatamente isso que a Algosh pode oferecer, que é emprego para jovens e para mulheres. Então, esses interesses acabam sendo sinérgicos, né? E a mulher ficando próxima da família, ela consegue trabalhar no seu turno ou na sua jornada na empresa e ainda assim assistir a família. Exato. Ou porque tem os filhos pequenos, ou porque tem os pais que a gente precisa dar uma olhada. A mulher é bastante polivalente na sociedade, né? A gente trabalha fora, mas ainda assim olha a família. Em casa também, né? Mantém esse papel relevante na família. É importante essa logística, né, também de proximidade em relação à própria unidade aqui, no caso da Algosh, que a gente está abordando, né? Auriane, o nosso tempo aqui já está... Boa, né? Boa, exatamente. Mas assim, vou deixar aqui os microfones à sua disposição para trazer aquele recado também para quem está nos acompanhando, quem está também nos assistindo. Afinal, aqui no nosso Trupcast, o pessoal pode também se inscrever no nosso canal do YouTube e também e acompanhar os nossos conteúdos por aqui. Mas Algosh, uma empresa representativa aqui em São Carlos, na região Santa Catarina e também no país, né? Que é uma marca bastante consolidada. Nós temos aí a marca em eventos nacionais, propriamente o esporte, que a gente tem aí, a marca no próprio Campeonato Brasileiro, que nós temos aí, o Algosh, representando inclusive a marca nesse campeonato. Um recado à sua disposição em relação à empresa, né? E também à nossa região aqui. Então, eu quero reiterar agradecimento pelo convite, né? Por estarmos podendo conversar com a comunidade através da Tropical FM. Quero reiterar aqui também, gente, a relevância da Algosh no Brasil. A força criativa, a força produtiva que a gente leva aqui do oeste do estado. E nós fazemos parte de uma indústria forte no país. A gente leva essa força através do produto, através da marca para todo o país. Sendo uma empresa muito séria, de muita reputação, de muita credibilidade, isto é um diferencial que a gente mantém, que a gente desenvolve, que a gente acredita. Então, além de agradecer vocês, eu convido a comunidade para vir trabalhar com a gente, né? O convite está aí. Né? Em quaisquer das unidades que a gente esteja, inclusive dentro da linha de carreira, eventualmente as pessoas mudam de unidade. Olha aí. Por causa dos recrutamentos internos e das oportunidades. Então,
Quero dizer que a gente é muito atento a essa questão da gestão, da visão estratégica. Embora a gente esteja localizado no interior do estado, a nossa cabeça está no mundo, acompanhando os movimentos globais. 90% daquilo que a gente entrega ao mercado é fabricado por nós. 10% são grupos que são fabricados fora, inclusive um pouquinho de importados. Então tem alguns grupos muito específicos, como calçado, que requer outro tipo de indústria. Mas a empresa tem uma visão futura de crescimento muito grande, né? Então, o convite para integrar a nossa empresa tem a ver com com o propósito da empresa, com a geração de valor à comunidade. A gente está nos municípios pequenos com este propósito de desenvolver as pessoas, de desenvolver a comunidade, de fomentar o movimento econômico do município e principalmente o desenvolvimento das pessoas. Então, quem está com a gente tem um ciclo virtuoso, tá? Está construindo um ciclo virtuoso de resultados a todos os envolvidos, seja aqui no interior de Santa Catarina, seja no Brasil como um todo. Então, a empresa é forte, a empresa é firme, a empresa é visionária e a gente tem metas ousadas de crescimento. E vamos adiante. Foram apenas os primeiros 35 anos, tá, gente? 35 anos, essa meta de crescimento para o 2025 tem algo estipulado aí? A gente está buscando dentro dos próximos 2 anos aí chegar a 1 bilhão de faturamento. Olha aí, ó. Então, assim, são metas ousadas, por isso as oportunidades são grandes. Então, eu reitero aqui o convite para que a comunidade venha integrar conosco, seja como fornecedora, seja como trabalhador, esse negócio que cresce e que tem uma boa reputação para manter. Aqui conversamos hoje, então, canal aberto, o Tropcast Canal Aberto com a Auriane. Obrigado, Auriane, obrigado pela sua disponibilidade, né, de conversar conosco. E, lógico, vai voltar aqui numa próxima oportunidade para falar sobre esses números também, porque são metas, como ela disse, audaciosas, mas que é possíveis, né, que são possíveis aí. Um oferecimento para Dr. Jonathan Caon, cirurgião oncologista aqui de São Carlos, atendimento em São Carlos e também em Chapecó. E assim foi o nosso bate-papo. Eu peço aqui que você se inscreva no nosso canal, claro, seguindo sempre com os nossos conteúdos e também trazendo sempre os convidados. Hoje com a Auriane e a gente se despede por aqui, voltamos no sábado que vem. Lembrando, o canal aberto, o Tropcast, sempre às 12 horas no rádio, lá no FM 97.7 e também aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço e até a próxima semana. Obrigada.